Falado muito esses dias sobre a volta de Cristo, sobre o arrebatamento da igreja. E como nós temos visto, amados, que as Escrituras nos deixam claras e explícito que o arrebatamento da igreja vai acontecer depois da manifestação do anticristo, como está registrado em 2 Tessalonicenses capítulo 2. E essa manifestação do anticristo vai desencadear uma grande tribulação para a igreja, que passará pelo arrebatamento, de acordo com o que está escrito em Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 20 e também no capítulo 14. Então é muito claro as Escrituras mostrar que a igreja irá passar por uma grande tribulação antes do arrebatamento. Não digo isso baseado em Mateus 24, nem em Marcos 13, nem em Lucas 21, porque aquela grande tribulação se referia, uma parte daquela grande tribulação se referia, que Jesus falou muito claramente, que a igreja seria perseguida, alguns seriam mortos, entregues pelos pais, familiares, e a igreja sofreu essa perseguição, essa grande tribulação no princípio. E também no sermão escatológico de Lucas 21, Mateus 24 e Marcos 13, também falava de outra grande tribulação, que era para o povo judeu, que aconteceu no ano 70 e só terminou em 14 de maio de 1948, quando Israel voltou a ser nação. Mas a Bíblia fala de ainda mais duas grandes tribulações. Uma para a igreja, como eu já citei os versículos agora há pouco, a igreja que vai passar pelo arrebatamento, e depois do arrebatamento da igreja, uma grande tribulação para todo o mundo, que vai agora atingir o mundo inteiro. Todas as nações passarão por esta grande tribulação, de acordo com o que está escrito em Apocalipse capítulo 15 e no capítulo 16. E sabemos, irmãos, que também, após o arrebatamento da igreja, não haverá mais a chance ou oportunidade para as pessoas serem salvas. As pessoas que ficarem não poderão se salvar mais, não terá mais oportunidade. Nós já ensinamos sobre isso, já mostram claramente os versículos bíblicos sobre esse assunto, ficou muito claro biblicamente, sem forçação de barra, sem forçar versículos, mas ficou muito claro que não haverá uma segunda chance para aqueles que ficarem, e nem para o povo que fazia parte da igreja. Nem para o povo que fazia parte da igreja. Não haverá chance mais para ninguém. Cristo virá buscar a igreja uma única vez, haverá um único arrebatamento e uma única ressurreição para a salvação, a primeira ressurreição dos mortos para a salvação. Não haverá mais chance para ninguém que ficar depois do arrebatamento, da ressurreição, da primeira ressurreição. Então, os que ficarem, o mundo vai entrar num caos, num desespero. A igreja a parte da igreja que não se preparou também vai entrar em desespero, em pânico, em clamor, querendo uma chance, não terá mais. A resposta que o Senhor lhes dará, de acordo com Mateus 25, na parábola das 10 virgens, mais precisamente no versículo de número 12, o Senhor dirá: eu não vos conheço. Então, queridos, porque o Senhor virá buscar uma igreja preparada. O Senhor vai vir buscar um povo que está se preparando no decorrer dos anos. No decorrer dos anos, dos dias, das semanas, dos meses, enfim. Na hora do arrebatamento, pedir perdão e querer se arrepender, não vai dar tempo mais. Não vai dar tempo. Até o que ele diz lá em Apocalipse capítulo 22, que quem tiver limpo se limpe mais, quem tiver sujo se suje mais, porque não haverá mais tempo. Na hora do arrebatamento, momento do arrebatamento, quando o céu, a lua, aliás, o sol não brilhar, a lua não der a sua luz, as estrelas caírem do céu e a escuridão estiver ali, como aquela escuridão que tomou conta daquela praga no Egito, e será a mesma escuridão que estará quando o Senhor vier para arrebatar a sua igreja. A única luz que brilhará será a glória do Senhor Jesus, que estará resplandecendo nos céus. Os céus se abrirão para que a igreja seja arrebatada, e a igreja será arrebatada num abrir e fechar de olho, tão rápido quanto um relâmpago. E a única luz que brilhará nesse momento será a luz da glória de Cristo nas nuvens do céu. Então as pessoas ali estarão em pranto. A Bíblia diz que todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Estarão em pranto, estarão em clamor, estarão em lamúria.
Os crentes que preferiram seguir a apostasia, as heresias, os falsos movimentos hereges e apóstatas, né, estarão desesperados, porque não serão arrebatados. Os pastores hereges, líderes hereges, que hoje para muitos parecem homens de Deus, mas que não passam de hereges, de homens que deturpam a palavra de Deus e tentam atrair as pessoas com sinais e prodígios para enganar, para seduzir as pessoas, para elas permanecerem nas suas congregações, engordando seus ministérios financeiramente e dando status e poder aos seus ministérios numericamente. Então os líderes apóstolos, hereges, a igreja herege apóstola vai ficar, aqueles que não quiseram compromisso com a palavra de Deus vai ficar, aqueles que não buscaram santidade vão ficar, aqueles que não obedeceram a palavra de Deus vão ficar, aqueles que não renunciaram suas vidas, aqueles que não abriram mão do pecado vão ficar e não terão mais uma segunda chance. Então é preciso, irmão, mediante este fato, porque o arrebatamento da igreja é uma profecia, não é uma conjectura teológica, não é um raciocínio teológico, não é uma filosofia, não é um pensamento, é uma profecia que está registrado em João capítulo 14, em 1 Coríntios capítulo 15 e em 1 Tessalonicenses capítulo 4. É uma profecia que está registrada, que vai se cumprir como todas as outras profecias. Nós hoje, irmãos, devemos estar aguardando o arrebatamento da igreja, tanto quanto Israel desejou a vinda do Messias. Quando o profeta Isaías falava sobre a vinda do Messias, e o povo lia essa palavra, o povo se alegrava. Quando os escritos proféticos de Isaías ficaram registrados, muitos anos depois, após a morte do profeta, e o povo, ao ler aquelas profecias, se regozijava e se alegrava de esperança, aguardando a vinda de um Messias. Embora, quando o Messias se manifestou, eles não receberam, não creram e não aceitaram. Mas o povo tinha essa esperança da manifestação do Messias, tinha essa esperança da chegada do Messias que salvaria Israel. E nós devemos viver com essa mesma esperança, amados. Devemos ter essa esperança, devemos nos regozijar com essa esperança. Israel estava nas mãos de muitas nações sendo subjugados, como Israel foi subjugado pelo Império Assírio, Israel foi subjugado pelo Império Babilônico, Israel foi subjugado pelo Império Romano, pelo Império também grego. E quando Israel estava subjugado por esses impérios, Israel queimava em seu coração a esperança da vinda do Messias, que no entendimento deles ia livrar eles politicamente e territorialmente das mãos dos seus inimigos. Então hoje, meus irmãos, nós estamos aqui, nós devemos ter essa esperança, porque a promessa do Messias para Israel se cumpriu, só que Israel não recebeu, e a Bíblia diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e Deus estendeu essa salvação para todo mundo. E agora o Senhor prometeu que o Messias virá a segunda vez agora para resgatar o seu povo e levar o seu povo para si. Agora não apenas os judeus, mas todos aqueles que creem em Jesus como Messias, que estão espalhados em toda a face do mundo. Então o Senhor prometeu que viria nos buscar e nós devemos ter essa esperança. Mas mediante, meu irmão, as revelações bíblicas que dizem que o arrebatamento vai acontecer uma única vez, e apenas a igreja que está preparada é quem vai subir, e outra parte da igreja que não está preparada vai ficar com o resto do mundo para sofrerem as 7 taças da ira, sim, passarem por uma grande tribulação e depois serem condenados. Então, mediante, meu irmão, esse conhecimento nós estamos tendo, nós precisamos nos preparar, queridos. Precisamos estar preparados, nos preparar para que no dia do arrebatamento nós estejamos preparados. Não devemos achar ou pensar equivocadamente que haverá uma segunda chance, porque algumas pessoas, por crerem nessa doutrina que haverá uma segunda chance, estão dizendo o seguinte: não, eu quero ficar para a segunda chance.
Eu ainda não casei, eu ainda não realizei meus sonhos. Tem pessoas dizendo isso. Por isso eu quero ficar para a segunda chance. Eu quero lhe dizer, filho, que não haverá uma segunda chance. Não há um único versículo da Bíblia que dê sustentação a essa teoria. Eu vou chamar de teoria. Não há uma única sustentação bíblica, não há um único versículo da Bíblia que dê sustentação a essa teoria que tem tanta força dentro da igreja. Não haverá segunda chance. Portanto, a igreja precisa se preparar hoje, agora, para a única oportunidade do arrebatamento. Para a única oportunidade. Portanto, o Senhor falando ainda sobre o arrebatamento, em Marcos capítulo 13, no versículo 32, o Senhor diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então o Senhor está dizendo que nós precisamos ter cuidado, porque o Senhor anunciou os sinais, e os sinais estão se cumprindo, mas o Senhor disse: nós saberíamos quando chegasse o tempo, mas o dia e a hora ninguém saberia. O tempo nós sabemos que é este o tempo, por conta das profecias que se cumpriram. Estamos faltando apenas a manifestação do anticristo para que a igreja seja arrebatada. Paulo disse, 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 1 até o 4, que a igreja de maneira alguma vai ser arrebatada sem que antes se manifeste o anticristo. Dentre outras coisas, ele fala o anticristo. Então, irmão, nós estamos vivendo o tempo. Agora, o dia e a hora nós não sabemos. Mesmo com a manifestação do anticristo, que será um grande sinal para nós, nós também continuaremos sem saber o dia e a hora. Mas a questão é, o Senhor está dizendo, já que nós não sabemos nem o dia, nem a hora da nossa partida para a eternidade, já que nós não sabemos nem o dia, nem a hora da nossa partida através da morte ou através do arrebatamento, então no verso 33 o Senhor diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então o conselho que o Senhor dá para a sua igreja, o conselho que o Senhor dá para nós, amados, é que nós devemos olhar, vigiar e orar, porque não sabemos quando chegará o tempo. Então preste bem atenção. Se você quer se preparar para que quando chegar o dia do arrebatamento você esteja pronto para ser arrebatado, você precisa cuidar nisto hoje, agora. Porque se você esperar para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, pode ser que não dê mais tempo. Então nós precisamos nos cuidar, nos preparar agora. E como é que nós nos preparamos para o arrebatamento? Ele diz: vigiando e orando. É preciso estarmos atentos às seduções, às tentações, aos nossos desejos, nossas vontades, o nosso homem natural, para que não demos lugar a ele em momento algum. É preciso estarmos vigilantes, tanto aos sinais que estão acontecendo à nossa volta, quanto aos rudimentos do mundo, para que de repente nós não nos peguemos seguindo os rudimentos do mundo de uma forma gospel. Porque muitos, por não vigiar, já voltaram para o mundo de uma forma depravada, e outros, por não vigiar, estão vivendo o mundo de uma maneira gospel. Se você olhar para a igreja que não vigiou, você vai poder perceber que o mundo está dentro dessa igreja que não está vigiando. Tudo que o mundo faz, a igreja que não está vigiando está fazendo do mesmo jeito. Por quê? Porque não está vigiando. Se o mundo promove shows, a igreja que não está vigiando promove também. Se o mundo manda as pessoas, os meninos ir para o semáforo, fala: ah, o pessoal do colégio, vamos para o semáforo para vocês pedirem aí dinheiro pouco para poder fazer a quadrilha, o arraial, o São João, o São Pedro, sei lá quem. Vão aí para pedir. A igreja vai e manda também os jovens, as pessoas para os semáforos, para os sinais, também, mesmo pega na teologia da apostolagem como eles pregam, mas manda o pessoal ir para os sinais pedir esmola para realizar tal evento da determinada igreja. O mundo pratica o comércio dos talentos que eles têm, a igreja também pratica o comércio dos dons que Deus lhe deu. A igreja que não está vigiando.
o mundo hoje, ainda, apesar do mundo estar tão depravado, mas ainda é um escândalo quando um homem deixa a sua esposa e casa com outra mulher. Quando a mulher deixa seu marido e casa com outro homem. Para o mundo isso ainda é um escândalo ainda é um absurdo ainda. E a igreja está imitando isso. Virou normal. Não, se não deu certo, tudo bem. O importante é ser feliz. Pode divorciar e casar de novo. O mundo é um mundo. As pessoas do mundo são pessoas de ostentação. Você vê uma pessoa do mundo, ela tem 3 anel nos dedos, 3 anel no dedo da mão direita, mais 3 anel nos dedos da mão esquerda. Anda com a pestana dos olhos pintada de azul, de vermelho, de preto. Ostentação do luxo, do glamour, das coisas luxuosas, pomposas. A igreja que não está vigiando, está imitando, vivendo do mesmo jeito. Então, irmão, a falta de vigilância é o que vai levar muitos crentes para o inferno. Muitas pessoas com títulos de evangélico, mas por não estarem vigiando, vão perecer na eternidade. Pastor, você está condenando as pessoas? Não, eu estou alertando os irmãos para que abram seus olhos, para que não sejam condenados. A falta de vigilância. O mundo é um mundo oportunista. Em toda oportunidade as pessoas veem um meio de ganhar dinheiro. Os pastores que não estão vigiando, os missionários que não estão vigiando, estão vendo do mesmo jeito. Toda oportunidade do aglomeramento de crentes aí, onde tem uma aglomeração de crentes aí, é uma oportunidade para eles ganhar dinheiro. Então, meus irmãos, nós prestamos bem atenção. Aí tem uma parte da igreja que não está vigiando e o mundo está dentro dela. O mundo tem esse namoro depravado, onde as meninas namoram com os rapazes, já vão para casa do papai e da mamãe na primeira noite para poder fazer sexo. Os jovens da igreja estão fazendo do mesmo jeito. Estão imitando o namoro do mundo, com esse namoro imoral, lascivo, pervertido, que despreza totalmente os mínimos preceitos de santificação, de santidade. E alguns estão fazendo sexo ilícito, achando que não, é amor. E Deus gosta do amor, é amor. A gente faz porque se ama. A gente vai casar. Imitando o mundo. Por quê? Porque não estão vigiando. Mulheres da igreja vestindo roupas sem a mínima sensibilidade ao que é o pudor. Roupas imorais, lascivas, sensuais, imitando o mundo, porque não estão vigiando. Então, queridos, eu olho para crentes e vejo crentes totalmente mergulhados na ganância, O mundo, as pessoas do mundo, muitos têm lucros desonestos. Cristãos dentro das igrejas, porque não estão vigiando, estão vivendo uma vida pomposa de ostentação às custas de um lucro totalmente desonesto. E a consciência sequer pesa por uma vez. E se pesa, não tem problema, porque continua fazendo a mesma coisa errada. Serão condenados porque não estão vigiando. Não estão vigiando. Pessoas que tudo que faz, que tudo que compra, que tudo que tem é para exibir, para mostrar e para ostentar. E muitas vezes até tendo isso de uma forma desonesta. Nem que fosse de uma forma honesta. Não era para estar ostentando nada. Quanto mais sendo de uma forma desonesta. Então a falta de vigilância, amados. Não, porque eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que ter minha casa, eu tenho que sustentar minha casa, por isso que eu... Não, é falta de vigilância. Falta de vigilância. Então, queridos, o Senhor diz que nós temos que vigiar. Vigiar e orar. Então, muitos estão vigiando, graças a Deus, e estão orando. E a oração, quando ele fala de oração, ele fala de perseverança na oração. Lembrando em Lucas capítulo 18, quando Jesus dá a parábola do juiz iníquo, daquela viúva pobre.
Jesus fala o dever que nós temos, do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Que a oração, aquilo Jesus descreve perfeitamente o que é a perseverança na oração. Que aquela viúva, embora pobre, embora sem condição, tendo uma causa na mão de um juiz que não tinha temor a homem algum, respeito a homem algum, e nem temor a Deus, um juiz iníquo, mau, perverso, que aquela mulher não podia fazer nada para que não tinha amigos por ela, não tinha dinheiro para dar para aquele juiz, e mesmo que tivesse ele não aceitaria, porque o texto diz que ele é um juiz iníquo. Então, amados, a Bíblia mostra ali e ensina para nós o que é a perseverança na oração. Porque aquela mulher, mesmo parando com aquele juiz iníquo, acabou tendo a sua causa julgada por ele, por causa da sua perseverança na oração. A sua perseverança na insistência. Ela perseverou tanto, insistiu tanto com aquele juiz para ele julgar a causa dela, que ele acabou julgando. Tanto pela importunação dela. Assim Jesus disse, se um juiz iníquo fez isso, muito mais Deus fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, embora pareça tardio. Embora Deus pareça tardio com as suas respostas, meus irmãos, embora muitas vezes Deus pareça tardio em nos responder, em agir, em operar na nossa vida, embora muitas vezes Deus pareça tardio em resolver nossos problemas, mas Jesus garantiu que aquele crente que ora a Ele dia e noite, Deus lhe responderá no tempo certo, embora pareça tardio. Então os crentes que estão vigiando, estão em oração, muitos estão sofrendo, queridos, e não é fácil para eles. Mas eu louvo a Deus pela vida desses crentes. Por exemplo, tem mulheres que foram repudiadas pelos seus maridos. E pelo temor delas a Deus, elas não contraíram novas núpcias, porque sabiam que se contraíssem novas núpcias, estariam em adultério. E assim não poderiam se salvar. Houve caso de homens que eu cheguei a conhecer pessoalmente, homens que foram repudiados por suas esposas e não contraíram novas núpcias, porque sabiam que se contraíssem novas núpcias, tendo sua esposa ainda estando viva, estariam em adultério. E pelo temor a Deus, pela vigilância e pela perseverança na oração, eles têm permanecido fiel a Deus. Sabendo nós que não é fácil, que eu não queria estar na pele dessas pessoas, e muito menos prego para colocar um fardo pesado em cima delas. Deus me livre na hora dessa. Prego porque é a verdade e tenho que pregar a verdade como pregador da verdade. Mas não por querer colocar um fardo em cima de alguém. Vi testemunho de mulheres. De pelo menos 3 mulheres. Que chegou ao meu conhecimento. Que ao conhecer a doutrina de que estavam em adultério por estarem num relacionamento ilícito, num segundo casamento, um segundo relacionamento marital, acabaram por se separar desses homens, mesmo amando, mesmo gostando. Mesmo porque a mulher e o homem, eles sentem necessidade de ser necessidades sexuais e sentem necessidade de ter um companheiro do seu lado. Então não foi fácil para essas mulheres tomarem essas decisões que chegou ao meu conhecimento. Pessoas que eu nem conheço, que moram em outros estados. Mas não foi fácil para essas mulheres tomarem essas decisões, irmãos. Mas tomar essas decisões pela fé, pela vigilância e pela vida de oração, pela perseverança em si, pelo temor a Deus. E tudo isso por quê? Porque querem estar preparados para o dia do arrebatamento. Então, irmãos, e eu sei que essas mulheres e esses homens que tomaram essa decisão tão difícil, meu irmão, eu repito, eu não queria estar no lugar dessas pessoas. Porque, sinceramente, eu não saberia se eu teria fé para isso. Eu não saberia se eu teria fé para isso. Se hoje eu descobrisse se hoje eu descobrisse que Deus o livre, né? Que graças a Deus estou no meu primeiro casamento, graças a Deus. Minha esposa também está no primeiro casamento comigo. Mas se hoje eu descobrisse que está ali no segundo casamento
E eu estava numa situação, tanto que eu não poderia exercer meu ministério pastoral por estar no segundo casamento, como eu estaria numa situação de adultério perante o Senhor. Eu não sei, meu irmão, confesso, se eu teria fé para renunciar. Eu não sei. Por isso que eu não mando ninguém. O pessoal ali, pastor, o que é que eu faço? Meu amigo, eu não sei, isso é entre você e Deus. Porque eu não sei se eu ia ter fé para isso. Não sei. Como é que eu vou mandar alguém deixar? Não deixe. Como é que eu vou mandar alguém deixar? Se nem eu sei se eu teria fé para isso. Eu prego a verdade, porque a verdade tem que ser pregada. E graças a Deus, Deus nos deu esse livramento. Mas e as pessoas boas, pessoas de bem que estão nessa situação? Pessoas queridas, pessoas que a gente sabe que são pessoas idôneas, pessoas sérias, pessoas que amam a Deus nessa situação. Eu vou julgar? Não. Eu tão somente prego a palavra e cada um vai seguir na direção que Deus vai lhe dando. Agora, que tem sido um fardo difícil para muitas pessoas que estão aí, as renúncias que estão fazendo, abrindo mão de coisas muito sérias, as grandes renúncias que estão fazendo. Então, meu irmão, não está sendo fácil para essas pessoas. A pessoa, uma mulher nova que está aí agora, que não quer se casar porque quer ficar honrando a Deus, porque se casar vai estar no segundo casamento, não quer estar, quer honrar a Deus. Olha como não é difícil para uma mulher dessa, olha como não é difícil para um homem desse, meu irmão. Olha, se não precisa de fé, olha, se não precisa de vigilância, olha, se não precisa de oração, porque o diabo vai tentar a carne deles. O diabo vai tentar eles a se masturbar, o diabo vai tentar eles a deitar pelo menos uma noite com alguma mulher por aí, com algum homem por aí, ao menos uma aventura para poder satisfazer aquele desejo explosivo sexual. O diabo vai tentar de alguma maneira, meu irmão, e olha, a vigilância dessas pessoas tem feito com que elas permaneçam fiéis a Deus. Pessoas que estão passando por situações financeiras críticas e difíceis, mas que já receberam propostas desonestas para ganhar dinheiro, mas que rejeitaram, mesmo permanecendo no aperto, rejeitaram porque estavam em vigilância, meu irmão, e em oração, e continuam passando necessidade. E isso é fé e perseverança. E eu só tenho que louvar a Deus pela vida dessas pessoas, só tenho que louvar e glorificar a Deus pela vida dessas pessoas. São homens e mulheres verdadeiramente de Deus, escolhidos de Deus, homens e mulheres que verdadeiramente têm o Espírito Santo e que estão perseverando na presença do Senhor. E eu, diante dessas pessoas, me sinto um Zé Ninguém ao ver tamanha fé dessas pessoas. Mas a verdade, queridos, é que as Escrituras dizem para nós claramente que nós não sabemos o dia nem a hora do arrebatamento. Portanto, nós devemos manter vigilância. Portanto, nós devemos manter vigilância no que falamos, no que pregamos, no que para onde olhamos, no que tocamos, no que fazemos e até no que deixamos de fazer. Devemos manter vigilância nas nossas palavras, em todas as nossas ações e atitudes. Devemos manter vigilância com os grupos com quem estamos nos relacionando. Devemos manter vigilância com as pessoas com quem estamos nos relacionando. Devemos manter vigilância com os lugares e ambientes com quem onde estamos frequentando. Devemos manter vigilância e devemos perseverar na oração, para que estejamos preparados para a vida do Senhor. O Senhor diz: olhai e vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Quando chegará o tempo, não sabemos. Portanto, o que resta vocês a fazer é vigiar e orar. Pastor Jadel, quando vai ser o arrebatamento? Não sei. E o que é que eu tenho que fazer, pastor Jadel? Vigiar e orar. Permaneça na presença de Deus, custe o que custar. Por maior que seja a tentação, a proposta, permaneça na palavra de Deus, na presença de Deus. Permanecer na presença de Deus é permanecer obedecendo a palavra de Deus. Independente da dificuldade que você esteja enfrentando, mas permaneça na presença de Deus. Independente da provação que você esteja passando, permaneça na presença de Deus.
independente das lutas ou das renúncias que você tem que fazer, permaneça na presença de Deus, porque eu lhe digo, meu irmão, se você permanecer na presença de Deus, você vai sofrer, você vai perder, você vai ter que renunciar, vai gemer, vai chorar, vai se angustiar, mas no dia do Senhor você vai ser coroado de glória. No dia do Senhor você vai ser coroado de glória. No dia do Senhor. Então, meu irmão, a recompensa eterna nada paga. Tudo que nós possamos alcançar nessa terra é temporal, é passageiro. Tudo que nós possamos alcançar nessa terra é efêmero, é transitório, é passageiro. Tudo, tudo, tudo. As mulheres mais lindas com que o homem possa sair, isso é passageiro. Os melhores motéis que o homem possa frequentar com essas mulheres lindas, é passageiro. Os melhores uísques, as melhores cervejas e as melhores casas noturnas para se frequentar, sim, tragam prazeres exagerados para a carne, é passageiro. O luxo, a maior ostentação, a melhor moradia, a melhor roupa, o melhor calçado, os melhores móveis, o melhor carro, tudo é passageiro. Outro dia eu visitei um senhor, já de idade, já velhinho, já talvez nos últimos anos de sua vida, e eu pude ouvir aquele homem sábio dizer para mim: meu filho, a gente passa a vida inteira correndo atrás para juntar bens, e chega um momento na vida da gente que a gente percebe que isso não vale nada. Ele falou: até um prato de comida tão gostoso que é produzido aqui mesmo dos meus bens eu não posso provar. Então, meus irmãos, a recompensa eterna é um peso de glória que nós não podemos imaginar. Então vale a pena estar vigilante, estar em oração, aguardando esta recompensa do Senhor. Vale a pena. Então, nós precisamos nos preparar para receber essa herança. Tem pessoas que estão vivendo: não, eu estou indo para a igreja, eu estou dando minhas contribuições, estou fazendo minhas orações, pronto, eu sou uma pessoa boa. Meu irmão, não há ninguém bom diante dos olhos de Deus. A Bíblia diz que Deus encontra imperfeição até mesmo nos seus anjos, quanto mais em nós. Nenhum de nós somos dignos, por nossas próprias obras, de herdar essa herança eterna. Tão somente pela graça de Deus somos orientados a permanecer obedecendo sua palavra para que possamos ser salvos. E isso será um favor dado a nós sem merecimento, mas o Senhor nos orienta. Que a graça de Deus se ha manifestado ao mundo, trazendo salvação a todos, e avisando a todos que renunciemos às paixões ímpias e concupiscências, para que possamos ser achados limpos, santos, sem mancha e sem mácula no dia do Senhor. Renunciar às paixões, nos preparar para a vinda do Senhor. Qual é a tua paixão? É cinema? Não, pastor, é proibido o cinema? Não, mas se ele se tornou uma paixão, então você está amando o mundo. Qual é a tua paixão? O shopping? Ah, pastor, é pecado e o shopping? Não, mas se tornou uma paixão, então você está amando o mundo. Então isso já está maculando a sua vida. Pastor, então tira do teu coração. Tira do teu coração o amor que você tem pelos times de futebol, pelo lutador da luta livre, o amor que você tem pelo mundo, pelo mundo, o amor que você tem, a sede que você tem, o anseio que você tem, o desejo que você tem, a fome que você tem pelo mundo. Tira. Podemos ir ao shopping com nossa família sem amar ir por uma eventualidade. Podemos ir ao cinema com nossa família sem amar ir por uma eventualidade, por um programa de família. Não podemos estar amando nada nesse mundo, meu irmão. Nosso coração não pode estar em nada aqui. Não posso ter um carro, pastor? Pode. Mas não precisa ser um carro de 100, 200, 300 mil reais para ostentar.
Você pode ter o seu carro, você pode usar o seu carro com a sua família, passear, fazer uma viagem, sim, mas também use ele para a obra, para servir os irmãos, para servir a obra. Nós não podemos ter bens, irmãos, que venham embaraçar a nossa entrada no reino de Deus. É melhor não ter do que ter e embaraçar a nossa entrada no reino de Deus. Quando nós temos bens e não assistimos à necessidade dos irmãos e da igreja com esses bens, então esses bens estão embaraçando a nossa entrada no reino de Deus. Quando nós temos bens e nos enclausuramos, nos trancamos no nosso mundinho egoísta para usufruir desses bens tão somente egoístamente, isso está embaraçando a nossa entrada no reino de Deus. Isso está maculando a sua vida para o dia do arrebatamento. Como diz Paulo, aquele que possui bem, ser como não possuísse. Aquele que possui bem nessa terra, ser como que nem comprasse. Aquele que compra, ser como que não comprasse. Aquele que possui bens, ser como se não possuísse. Ou seja, você tem, sim, amém. Mas que seja para servir aos irmãos, a obra, que seja, claro, para você usar para sua família e tudo. Não deixe que nada, meu irmão, nada venha embaraçar a sua entrada no reino de Deus. Esse relógio de ouro aí, para que isso? Para que esse relógio de ouro desse tamanho no seu braço? Pegue isso, meu irmão. Você sabia que esse relógio de ouro aí no seu braço, você sabia que esse relógio de ouro no seu braço poderia dar milhares de CDs para nós distribuir e ganhar muitas almas para Jesus? Para que esse carro importado aí de 100 mil, 150 mil reais? Você sabia que você podia comprar um carrão de 50 mil reais? E os outros 100 mil reais, você sabia que daria para nós fazer CDs e distribuir CDs pelo Brasil inteiro? E ganhar almas para o reino? Você ia continuar com o carro e o restante do dinheiro ia ser aplicado no resgate de vidas. Olha como ia ser bom. Olha como ia ser glorioso. Olha como ia ser maravilhoso. Ou então você poderia fazer o seguinte: não, pastor, eu não quero para distribuir CD. Então você podia fazer cestas básicas. Ou então você poderia ajudar alguns irmãos que estão desempregados a pagar o aluguel deles durante alguns meses. Olha como ia ser maravilhoso, olha como ia ser bom. Você ia continuar com o carrão e ainda ia poder ajudar vários irmãos que estão necessitados. E a obra de Deus. E o relógio de ouro de 5, 10, 20 mil reais. Você podia vender, comprar um relógio de 100, 200, 300, 500 reais. E o restante do dinheiro, meu irmão, daria para fazer tanto CD para alcançar vidas, ou mesmo para ajudar a pagar o aluguel de alguns irmãos que estão desempregados nessa crise. Não sei, olha como ia ser bom você ia continuar com o relógio vendo as horas e ainda pessoas iam dar sinais julgadas. Não permitamos, irmãos, que nada, absolutamente nada, venha atrapalhar, venha nos atrapalhar a entrada no reino de Deus. Porque o dia e a hora do arrebatamento nós não sabemos, mas precisamos nos preparar. E o Senhor nos mandou vigiar e orar. Então, meus amados, nós somos o templo do Espírito Santo. Lá em João capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus entrou no templo e viu muita sujeira, muitas coisas que não deveriam estar lá. E Jesus, ele entrou e ele expulsou aquelas coisas que estavam ali, que não deveriam estar. Ele fez uma limpeza no templo. Eu creio, irmãos, e tenho convicção que chegou a hora, que chegou o momento de você entrar dentro do templo do Espírito Santo, que hoje não é mais o templo lá em Jerusalém, mas chegou a hora de você entrar dentro do seu próprio templo, que é você, e olhar o seu coração, a sua inveja, suas mágoas, ódios, ressentimento, disputas, contendas, discórdias, e você olhar a sua ganância, a sua cobiça, a sua ostentação, a sua desonestidade, e você olhar e fazer uma limpeza na sua vida. Mesmo que você deixe de ser a Cinderela e se torne numa plebeia, mesmo que você deixe de ser um Romeu, um príncipe,
e se torne num plebeu. Mas, como está escrito, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que não daria o homem em resgate da sua alma? Olha como é profundo esse versículo. Olha como é profundo esse versículo. Que adianta o homem ganhar todas as coisas do mundo e depois ser condenado? Porque todas as coisas do mundo são passageiras e a condenação vai ser para a eternidade. Seria muito melhor perder tudo nesse mundo e ter a salvação, porque também é eterna. Ele diz: o que não daria o homem pelo resgate da sua alma? Ou seja, as pessoas que quiseram conquistar o mundo e que conquistaram, mas esqueceram de servir a Deus, que hoje estão no inferno, elas dariam qualquer coisa pelo resgate da sua alma, mas elas não podem. Nunca mais terão uma oportunidade. Elas dariam qualquer coisa pelo resgate da sua alma, mas não podem dar nada, porque o preço da salvação é caríssimo. E apenas um que pôde pagar esse preço foi Jesus. Apenas a fé nele e a obediência à sua palavra é quem pode nos dar a salvação. E no momento que você busca conquistar o mundo, você já está desobedecendo a palavra dele, que nos manda renunciar ao mundo. No momento que você busca viver a ostentação, você já está desobedecendo a palavra dele, que nos manda vender o que tem e repartir com os pobres. Então, queridos, lembre-se disso. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O homem que ganhou o mundo inteiro e agora está no inferno, ele daria tudo para resgatar a sua alma, mas não pode dar nada. Então, meu irmão, vigiai e orai, porque não sabeis o tempo que virá o nosso Senhor. Não sabeis o tempo em que virá o arrebatamento da igreja. E Jesus estava dizendo isso para todos, tanto para os seus discípulos como para as outras pessoas. Ele diz, é como se, no verso 34 de Marcos 13, é como se um homem, Jesus agora ele dá um exemplo, uma comparação. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, que é a igreja, a cada um a sua obra. Ou seja, você faz isso, você faz aquilo, os dons que ele nos deu, e mandasse o porteiro que vigiasse. Então é como o Senhor partiu para fora da terra e foi para o céu e deixou a sua igreja aqui e deu dons a esse, dons àquele, deu talentos a esse, talentos àquele. A um deu um, a outro deu dois, a outro deu três, a outro deu cinco, a um de acordo com a sua capacidade, mas deu a todos nós alguma coisa. E deu a ordem ao porteiro que vigiasse. Então ele diz no verso 33, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Então o que o Senhor está dizendo? Que os senhores daquela época eram homens exigentes. Quando eles deixavam os servos em casa, tomando conta das suas casas, cada um com seus afazeres, e ele fosse para uma viagem distante, quando ele retornasse, porque o Senhor nunca avisava o dia que ia chegar. Ele podia chegar com um dia de viagem, podia chegar com uma semana de viagem, com um mês de viagem, com 6 meses de viagem. Mas quando ele chegasse, ele queria que cada servo estivesse realizando a obra que ele havia confiado. Que cada um estivesse praticando aquilo que ele havia mandado. Mas de repente havia entre os servos, alguns servos, que muitas vezes diziam, não, o Senhor levou muita coisa, ele vai demorar a vir. Não, essa viagem aí não é para menos de mês. Não, essa viagem não é para menos de 6 meses. Então alguns servos acabavam ficando negligentes. Não, eu vou deixar, quando o Senhor estiver mais perto eu começo a fazer o que ele mandou. Eu vou curtir por aqui, brincar um pouquinho por aqui, farrear um pouquinho por aqui, eu vou por aqui um pouquinho, fazer isso, fazer aquilo. Quando o Senhor estiver mais próximo, eu faço o que ele mandou. Dá tempo de eu me organizar. E de repente o Senhor chegava subitamente. O Senhor chegava de improviso, imprevisivelmente. E alguns daqueles servos disseram, mas Senhor, o Senhor já chegou. Eu pensei que o Senhor ia demorar mais tempo. Pois é, eu cheguei.
E vindo ele de improviso, não vos ache dormindo. Jesus disse, verso 37, as coisas que eu vos digo, digo-as a todos, vigiai. E eu lhe pergunto, meu irmão, você é daquele servo que está fazendo o que o Senhor mandou? Você é daquele servo que está exercendo o que o Senhor lhe deu para exercer? Que está praticando o que o Senhor mandou lhe praticar? Está vivendo o dom que o Senhor lhe deu para viver? Você é daquele servo, meu irmão, que está fazendo a vontade de Deus? A vontade do Senhor? Ou não, você é daquele servo, não, o Senhor vai demorar mais um pouco, já faz 2000 anos que ele disse que vem, afinal de contas, só mais uma farrazinha hoje, não tem problema? Ou você é desse tipo de servo? Eu lhe digo, meu irmão, que o Senhor virá de improviso. E o Senhor disse, o que eu digo a todos, vigiai. Então, meu irmão, essa palavra é para todos. O Senhor não poupará um pastor naquele dia só porque ele era pastor. O Senhor poupará o filho que o serve. Mas o Senhor não poupará um bispo naquele dia só porque ele era bispo. O Senhor não poupará um apóstolo naquele dia, se bem que não temos mais apóstolos hoje, mas algumas pessoas insistem em usar essa nomenclatura como uma forma de exibição aparatosa, como uma forma de hierarquia dentro dos seus ministérios, dizendo que eles são os mais poderosos por ter o título de apóstolo. Sim, o Senhor não poupará um apóstolo porque ele tem um título de apóstolo. O Senhor poupará o filho que o serve. Eu lhe pergunto, você está servindo ao Senhor? Porque se você estiver servindo ao Senhor, certamente, meu amado, fazendo o que agrada ao Senhor, vivendo uma vida agradável ao Senhor, não agradável a si, mas agradável ao Senhor, porque a palavra de Deus diz, para nós vivermos uma vida agradável a Ele, é preciso para nós vivermos uma vida que desagrada a nós. Quando nós vivemos uma vida que agrada a nós, nós estamos vivendo uma vida que desagrada a Deus. Ele disse, aquele que não aborrecer a sua própria vida por amor de mim, não é digno de mim. Aborrecer nossa vida é viver uma vida que a nossa carne não deseja viver, mas que nós vivemos porque queremos obedecer o nosso Senhor. E o nosso prazer verdadeiro está em dar prazer ao nosso Deus. Nosso prazer verdadeiro está em obedecer ao nosso Deus. Então, meu amado, bem-aventurado será esse servo, que quando o Senhor vier estiver vigiando. Esse subirá no arrebatamento, irá ao encontro do Senhor nos ares, estará para sempre com o Senhor. Mas aquele que não estiver vigiando em oração e atento, renunciando e obedecendo a palavra do Senhor, não poderá subir e não terá mais chance, mais oportunidade. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja.